Olá, e hoje o RDTV recebe em seus estúdios o deputado estadual de primeiro mandato e ex-vereador por Cuiabá, Diego Guimarães. Advogado, Diego foi eleito para uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa ao obter 25.907 votos. Seja bem-vindo, Diego, aos nossos estúdios. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade, uma satisfação estar aqui. E também cumprimentar todos os telespectadores da RDTV. Estamos à disposição para falar um pouco do mandato, das experiências passadas e também o que a gente pretende fazer daqui para frente agora como deputado estadual. Tá certo. Então vamos começar falando aí dessa movimentação inicial na Assembleia, que é da definição das comissões permanentes. O senhor ficou na CCJ, que é uma das mais disputadas, aí quase a tapa pelos deputados, talvez, não sei se por ser advogado também, o senhor desejou, né, estar nessa comissão. E lá a gente sabe que tem muita pressão, deputado, em relação aos projetos, às vezes, inclusive, inconstitucionais. Como que deve ser a sua postura em relação ao CCJ? Como que o senhor pensa em trabalhar dentro dessa comissão? A gente iniciou o trabalho agora na Assembleia, tentando até nos adequar a uma nova realidade. A gente veio da Câmara Municipal de Cuiabá, onde eu tinha completo domínio já do regimento interno, das pautas, o funcionamento das sessões, das comissões. Na Câmara de Cuiabá tive a oportunidade de estar por 2 vezes na CCJ, presidi-la por 2 anos. E eu falo sempre assim, colocando também o nosso conhecimento profissional, pessoal, enquanto advogado, mestre em Direito, tendo já o conhecimento, tendo sido até professor, emprestar esse conhecimento para a nossa atividade parlamentar, tentando sempre melhorar as leis, fazer leis que realmente sejam efetivas e que tragam resultados para a população. Quando chego à Assembleia Legislativa, desde logo reivindiquei, pedi e também trabalhei na conjuntura da formação dos blocos, que são os blocos partidários que fazem a indicação dos membros das comissões, para que nós assegurássemos essa vaga. Estamos aí no aguardo, né, para fazer, acredito que já hoje, essa nomeação dos membros das comissões. Então, a nossa atuação vai ser como sempre foi, né? Você falou um pouco de pressão, acho que poucos parlamentares, num curto espaço de tempo, enquanto mandatário, sofreu e viveu tanta pressão como nós vivemos nos 6 anos que estive como vereador em Cuiabá. Então, não é pressão, seja de setor, não é pressão de parlamentar ou do governo, que vai mudar a forma como nós vamos atuar dentro da CCJ. Buscando sempre pautar os projetos de lei para que eles sejam efetivos, tragam resultados para a população, porque também as pessoas estão cansadas de ver tanta lei. O Brasil, se parasse hoje, eu acho que vencêssemos 10 anos para frente, talvez continuaria sendo um dos países com o maior número de leis do mundo. Mato Grosso também tem um arcabouço legislativo, acho de mais de 12 mil leis, fora regulamentos, portarias, decretos. Isso traz para o cidadão uma sensação de que muita lei que não serve para nada. Isso que nós temos que evitar. A legislação, quando ela é posta, ela precisa trazer efetividade, precisa trazer resultado. E na CCJ nós vamos ter a oportunidade de fazer esse filtro. Eu acredito que dentre as comissões, a CCJ é o coração do parlamento. Sim. É por onde tudo passa, é por onde tudo precisa ter um parecer. E ali nós vamos ter essa oportunidade de aprofundar os debates, enriquecê-los, conversar com os setores afetados para que a gente possa aí sim ter leis efetivas que tragam resultado para as pessoas. Tá certo. O senhor também deve estar na indústria e comércio. A gente sabe que, principalmente em relação ao comércio, há um pedido antigo de revisão aí dos impostos estabelecidos pelo governo do estado, né? A FEComércio volta e meia pede ajuda da Assembleia. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Mato Grosso vive um novo momento com uma economia melhor. Seria possível isso entrar em debate? A Assembleia mediar isso? Enfim, qual que é a sua opinião? Eu não tenho dúvida. A indústria e comércio, muito se fala no Mato Grosso do agro, né? E a gente tem sim uma atenção e merece uma atenção toda especial o agronegócio. Inclusive fiz parte da fundação e agora estou participando do Fórum Agro e também da Frente Parlamentar da Agropecuária, já fundada na Assembleia Legislativa na primeira sessão ordinária que nós tivemos essa semana. Mas o comércio é o maior gerador de emprego do estado de Mato Grosso. O comércio é o maior pagador de imposto no estado de Mato Grosso. O comércio é a locomotiva que movimenta e que sustenta muitas cidades do nosso estado. E ele merece uma atenção diferenciada, assim como a indústria. O momento que o Mato Grosso passa, que precisa avançar, é sair de uma produção primária e partir para a agroindustrialização. É trazer fomento para essas atividades, é trazer um ambiente de negócios que possibilite a vinda, inclusive, de investidores. Mostrar para a indústria têxtil que não vale a pena mais pegar o algodão in natura aqui no Mato Grosso e ir industrializá-lo em outros estados ou até em outros países, mas sim que vale a pena industrializar no estado de Mato Grosso. E esse vai ser nosso papel, tanto no aspecto de revisão de leis, trazer leis que tragam efetividade também para esses setores, mas também a questão da carga tributária.
É sim possível. Eu estive conversando com o David, presidente da FCDL, inclusive hoje eu tenho um almoço com ele, vou novamente continuar. Ontem nós estivemos juntos e hoje nós vamos almoçar falando sobre demandas do setor. Também o Júnior da Verdão, lá que é o presidente da FEComércio, o Jonas, presidente da associação, da Federação das Associações Comerciais do Estado de Mato Grosso, eles nos trazem muitas demandas nesse sentido. Agora, precisa fazer um estudo aprofundado, precisa formar um corpo técnico para fazer uma revisão daquilo que realmente é possível. Nós sabemos que o Estado, para entregar saúde, para entregar educação, para entregar também a pavimentação asfáltica, que é tão importante para que a logística do Estado funcione, que a produção aconteça, precisa dos impostos. Mas a gente precisa também encontrar o equilíbrio. O imposto não pode ser algo que trave o crescimento do Estado de Mato Grosso. As taxas, os impostos não pode ser algo que impeça a atividade econômica. Ser empresário em Mato Grosso e no país, aqui no Brasil, é ser um herói. É muita coragem. Mas, infelizmente, ainda muitos olham assim, o empresário simplesmente como o patrão que quer explorar a mão de obra. Não, ele gera emprego, ele gera renda, ele coloca dinheiro na mão do trabalhador, comida na mesa das famílias. Então, isso é importante, certamente a gente vai fazer essa discussão. E o senhor vê espaço junto ao governador? Porque, assim, quando o cobertor está maior, ninguém quer encurtar, né? Essa que é a realidade. Isso vale para qualquer um, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre é difícil cortar despesas. No caso do governo, cortar impostos significa cortar a arrecadação. Eu vi muita gente ao longo dos últimos anos fazendo enfrentamento com o governador Mauro Mendes com relação à questão de taxação, aumento de impostos, com muita bravata, muito grito e pouca técnica. Muito grito e poucos números, muito grito e poucas sugestões. O nosso papel vai ser fazer números, trazer sugestões, aprofundar tecnicamente nas análises para formar um convencimento, seja do governo, seja do secretário de Fazenda, seja dos deputados, dos colegas deputados. Fazer diferente. Trabalhar simplesmente fazendo, eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra. Eu na Câmara Municipal fazia isso. Taxa de lixo. Diego, por que você é contra? Eu fui contra a criação da taxa de lixo porque o orçamento do município de Cuiabá já está previsto anualmente 60 milhões de reais com coleta e destinação do lixo. A legislação federal não obrigava o município a criar a taxa do lixo. E esse dinheiro poderia ser utilizado. O município precisaria demonstrar a necessidade de um novo incremento de receita para que me convencesse como a necessidade. E não houve esse convencimento. Então é essa forma de trabalhar que a gente pretende implementar, levantando números, levantando dados, olhando setor por setor, um setor dá, outro setor não dá, e aí formando convencimento. E esse enfrentamento, esse diálogo de forma saudável, séria, responsável e com números, com fundamento, eu vou fazer frente ao governador, frente ao secretário, frente aos colegas deputados, sem sombra de dúvida. Certo. Um dos seus projetos é a PEC da eficiência. E essa palavra eficiência, ela não sai mais da boca do governador Mauro Mendes e nem do vice-governador Otaviano Pivetta, do qual o senhor é do mesmo partido. De algum momento houve uma conversa nesse sentido ou foi uma ideia sua? E quais seriam aí os seus objetivos com essa PEC? Certo. A PEC da eficiência, ela visa trazer para dentro da Constituição do Estado de Mato Grosso uma normativa que coloque critérios quantitativos e qualitativos da prestação de serviço do Estado de Mato Grosso. Muitas pessoas, e aí quem está nos acompanhando sabe, você vai num banco ou você é atendido num call center, quando termina o atendimento, você recebe, por favor, responda a nossa pesquisa de qualidade do atendimento. Com esses dados da qualidade do atendimento, o gestor tem a possibilidade de, seja gratificar um trabalhador pelo bom atendimento que ele vem prestando, ou seja, capacitá-lo para que ele melhore esse atendimento, porque nós somos consumidores. Inclusive, eu quero estar agora, nós estamos aguardando também a nomeação na Comissão de Direito do Consumidor do Contribuinte, que visa justamente isso, fortalecer a defesa do contribuinte. O contribuinte, ele é o cliente, ele é quem merece ser bem tratado porque ele paga por isso. Quando você vai no posto de saúde, quando você coloca o seu filho na escola, você não está pedindo nenhum favor para o Estado. Você está apenas tão somente recebendo a contrapartida pelo imposto que você pagou. E o cidadão ele não quer saber se a escola é administrada pelo Estado, pelo município, se a escola é administrada por um terceiro, se o professor é concursado ou contratado, eu defendo o concurso público, ele quer que a escola funcione. Então nós precisamos fazer funcionar. E aí fazer funcionar é a máxima do princípio da eficiência. E nós precisamos colocar isso na Constituição Estadual, para que esses dados qualitativos e quantitativos eles sirvam para definir paradigmas, sejam paradigmas para a implementação de políticas públicas, para a valorização do servidor público que presta a contento e conforme aquilo que é esperado, o mínimo esperado para um servidor público
que recebe por isso? Que recebe muito bem, até se você pegar o padrão de salário hoje entre a iniciativa privada e os servidores públicos, em regra há um ganho maior já pelo servidor público. E o governador Mauro Mendes, me parece que nesse segundo mandato vem nessa linha também. E houve alguma sugestão nesse sentido? Nós tivemos uma conversa até no dia de ontem, comentei sobre esse assunto, ele se mostrou muito receptivo, gostou da nossa propositura, que é a linha que ele quer implementar, e caberá ao governo do Estado também regulamentar, assim como ele já tem, eu acho, se não me engano, está tramitando já na Assembleia Legislativa, algo assim com relação ao quadro da educação, para que sejam feitas avaliações superiores. Essas avaliações, assim como acontece em muitas empresas, serve para capacitar, não é perseguir, não é bonificar, é gratificar e valorizar aqueles que cumprem o seu dever, cumprem a contento do seu dever, e trazer a possibilidade de capacitar, melhorar aqueles que estão talvez abaixo de uma média esperada para os servidores públicos. Então, a gente vem sim, logicamente, numa linha, eu acho que o serviço público merece, precisa dessa melhoria, porque, repito, quem paga pelo serviço público, ele não quer saber quem está atendendo, ele quer que a cirurgia aconteça, ele quer que o filho seja atendido no postinho. Então, é isso que nós pretendemos com essa PEC que nós denominamos aí a PEC Deficiência. Certo. Como o senhor entrou no assunto educação, queria perguntar para ti em relação à CPI do Sintep. O senhor é um dos que assinaram essa CPI. Gostaria de saber o motivo de você ter endossado, então, essa CPI, se você acredita que o Sintep está sendo utilizado, manipulado de forma política, e em relação a como você avalia que o governo trata os professores, eles dizem, às vezes, que não tenha devido cuidado com a educação em relação aos profissionais, não Sim. à estrutura. Bom, vamos lá. Eu, como parlamentar, e eu sempre preguei isso, acredito que uma das principais funções de um parlamentar é sim produzir leis, mas onde ele pode dar mais resultado e fazer funcionar o Estado, fazer funcionar os municípios, é fiscalizando. Fiscalizar é de extrema importância. E a fiscalização é a forma com que você provoca que o dinheiro público seja bem empregado, que cada instituição cumpra o seu papel, que é determinado por lei, para que as coisas funcionem, literalmente. Eu jamais deixei de assinar uma CPI que eu visse nela o desejo de um parlamentar de fiscalizar. E vou assinar muitas CPIs daqui para frente. Dificilmente vão me apresentar um requerimento de CPI que eu não assine. Porque se eu falar que eu sou contra um colega fiscalizar determinada função, eu estou indo contra aquilo que é a essência do parlamento. Mas o senhor tem uma opinião em relação ao Sintep? E recebi a CPI que foi proposta pelo Gilberto Catani. Ele me disse, apresentou também dentro das justificativas que possivelmente teria a repasse de dinheiro público e teria desvirtuamento da função dessa instituição que serviria para ser uma entidade representativa dos professores para finalidades políticas, eleitorais, que não é a função principal para a qual ela foi criada. Então, facilmente eu assino e assinaria outra também. Outras nesse sentido, se fosse para outros sindicatos, outra instituição, eu não tenho dificuldade nenhuma. E outra, quem não deve, não teme. Sim, mas o senhor tem uma opinião ou não? É no sentido de abrir mesmo o debate? Essa é a minha pergunta. A CPI é quem vai dizer. Porque você não parte, assim como um inquérito policial, a CPI é tal qual um inquérito policial. Você não está um inquérito já falando que a pessoa é condenada. Eu não posso fazer isso. Se fizer isso, nós estamos fazendo juízo prévio de valor. Agora, com a investigação, com as oitivas, com a juntada de documentos, com a análise, quando tivermos concluído uma investigação, eu vou poder falar, sim, o Sintep foi utilizado politicamente. Ah, não foi. Ah, houve sim o uso indevido do dinheiro dos sindicalizados para fins políticos. Aí eu vou poder dizer. Hoje, fazer esse juízo prévio de valor, até no direito penal, aí quando nós estamos lidando com direito penal, tendo indícios, você instaura. Então, agora, se não tem provas, advogado. não, foi apresentado justamente. Sem uma justificativa, não tem nem como você apresentar uma comissão parlamentar de inquérito. E aí sim, tendo depois provas e formando convencimento, aí sim parte para um outro passo, que aí é a responsabilização. Mas nesse momento, impedir, falar que eu sou contra qualquer investigação, eu estaria indo contra tudo aquilo que eu fiz durante 6 anos na Câmara de Cuiabá. Tá certo. Um outro tema polêmico que começa de novo a tramitar na Assembleia é colocar ou não câmeras nas fardas dos policiais militares. Ocorreu um episódio envolvendo alguns advogados recentemente, onde a OAB inclusive questionou a conduta dos policiais, houve a morte em Vera, e eu gostaria de saber se o senhor já formou uma opinião em relação a colocar ou não câmeras nos policiais militares. Eu sou favorável porque isso inclusive servirá para que os policiais eles tenham não só o cidadão que está sendo abordado, que está em uma ocorrência policial,
mas também para que os policiais tenham toda a prova daquilo que ele fez naquele momento. A forma como ele foi tratado, ele é capacitado para isso, ele recebe treinamento para isso. Quando ele deve, quando ele não deve agir, como ele deve e como ele não deve agir. Então, eu sou extremamente favorável, até porque hoje nós já vivemos num Big Brother, né? num grande estúdio. Praticamente todas as ruas das cidades hoje tem uma câmera, seja de uma empresa, seja de uma casa. E tendo fardamento é mais uma garantia para o policial e também para o cidadão de que ele vai ter a clareza dos fatos tal qual eles ocorreram, não dependendo da narrativa de A, de B, de uma testemunha ou de C. Então eu sou extremamente favorável, se essa pauta vier na Assembleia, certamente vou me posicionar dessa forma. Certo. Deputado, o senhor foi eleito aí na esteira da oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. A gente sabe que vários vereadores já foram alçados da Câmara para a Assembleia. O senhor acredita que esse trabalho de oposição te alçou à Assembleia Legislativa? Eu acho que muito mais o trabalho de oposição, o trabalho que nós fizemos próximo às pessoas. E é interessante porque também nós tivemos mais de 50% dos nossos votos para deputado, nós tivemos no interior. Não foi apenas a oposição, não foi apenas esse trabalho, logicamente esse trabalho nos projetou e também o trabalho representativo de vários setores, como por exemplo do comércio, dos advogados, lutando pelas pessoas com deficiência, pessoa com autismo, microcefalia, doenças raras, todas as frentes que nós abraçamos e abarcamos durante o nosso mandato, sempre tivemos ao lado do servidor público, nunca tive nenhuma dificuldade de votar com os servidores públicos. Eu acho que toda essa gama de trabalho, nossas fiscalizações, as CPIs, as denúncias, as leis apresentadas, isso nos levou a ter essa projeção que fez com que a população nos pedisse para vir candidato a deputado estadual. E cumprindo o mandato, cumprindo aquilo que era a nossa função, inclusive lutando muito para cumprir 4 anos em 2, tudo aquilo que nós nos comprometemos em campanha em 2020, nós cumprimos com a população cuiabana em 2 anos para daí sim poder ser candidato a deputado. E mais do que isso, agora formando lideranças. Hoje assume o Felipe Corrêa assumiu o nosso lugar. E eu dizia já na campanha agora em 2022 que em hipótese alguma eu seria candidato à reeleição novamente a vereador. Porque eu entendia que eu precisava abrir espaço para que outras lideranças surgissem, se levantassem, para que agora em 2024 nós tivéssemos pessoas tão boas quanto e até melhores do que o Diego Guimarães para ocupar uma cadeira no Parlamento Cuiabano, porque eu percebo que ele necessita. O Parlamento Cuiabano precisa de pessoas que estejam realmente voltadas para os interesses da população. E acredito que agora esse movimento tende a acontecer e por isso eu acho que envolve todo o trabalho, nosso gabinete extremamente competente, buscou sempre dialogar com a sociedade e às vezes me perguntam qual que é a bandeira do seu mandato? Eu falo, é fazer acontecer, fazer funcionar. Porque não depende se é para pessoa com deficiência, se é para o feirante, se é para o comerciante, se é para o empresário, para o micro, para o ambulante, não importa. É receber a demanda e buscar dar a solução. Certo. Agora, deputado, o senhor está afiliado no Republicanos, que é o mesmo partido do vice-governador Otaviano Pivetta. Com isso, dá para dizer que o deputado tem o carimbo da base governista ou não? Pois é, se fosse, alguns me perguntaram isso, você vai votar tudo com o governador? Eu falei, se for partir dessa premissa, eles vão dizer que eu fui base do Emanuel Pinheiro. Porque quase 95% dos projetos que o Emanuel mandou para a Assembleia ou para a Câmara Municipal, eu votei com ele. O Diego assume uma postura de independência. É dessa forma que nós conduzimos o mandato de vereador. Quando precisou criticar, nós criticamos o Emanuel. Quando precisou votar contra, nós votamos. E boa parte dos projetos que ele mandou para a Câmara, eu votei favorável. E na Assembleia não vai ser diferente, vai ser essa postura nossa. Chegando denúncias de corrupção, chegando problemas de não funcionamento da máquina estatal, nós vamos criticar. Agora, não dá de comparar uma gestão Mauro Mendes e uma gestão Emanuel Pinheiro, que teve nessa semana um ex-secretário preso novamente por denúncia, a corrupção da forma mais lavada, escrachada, maligna que existe. Na saúde, emitir nota fiscal de remédio que sequer era entregue, mas era pago. Isso me parece que a empresa nem o medicamento tinha em seu estoque. Era um absurdo, nem entrada de medicamento, porque quando compra o medicamento, a entrada no estado via nota fiscal de uma empresa que compraria esse medicamento para entregar para o município de Cuiabá, ela sequer comprou esses medicamentos. Esses medicamentos não existiam. Mas a licitação, a compra era licitação? Não, porque era dispensa de licitação também, compra emergencial, compra direta. Eles emitiam a nota fiscal, o secretário de saúde, o secretário do Emanuel Pinheiro, o Célio, mandava pagar aquilo ali e não tinha nem recebimento de mercadoria. E eu sei que tem mais por vir. Me parece que foi uma nota fiscal só que foi encontrada. Então não dá de comparar as gestões. É bem diferente. Pelo menos não vi nesses 4 anos nenhuma denúncia grave
contra a gestão Mauro Mendes. Não estou dizendo que não tenha. A investigação pode acontecer, pode surgir amanhã, pode surgir depois. Agora, também vai muito da postura. Está envolvido diretamente o governador? O que ele vai fazer caso exista caso de corrupção no seu mandato? Isso tudo vai balizar de como nós vamos atuar e como nós vamos nos posicionar diante de qualquer eventualidade que aconteça. Diferente do Manuel Pinheiro. Quando há um caso de corrupção, ele pega os corruptos, põe debaixo do braço, ele cuida, ele fala que não é verdade, ele não exonera, ele segura. O seu chefe de gabinete estava até esses dias, eu acredito que ainda esteja nomeado, mesmo não podendo ir. O seu Neto, né, o Antônio Monreal Neto, salvo engano, está até hoje na folha da prefeitura, sem poder ir trabalhar por decisão judicial, mas recebendo a prefeitura. E ele esteve envolvido num caso de direcionamento de contratação irregular, junto com a primeira-dama, junto com a Ivone, com aqueles bilhetinhos para contratar paniguados políticos dele. Aí são posturas de gestores diferentes, que eu espero muito que, eventualmente, se acontecer algo nesse sentido na gestão Mauro Mendes, que ele não se posicione como Emanuel Pinheiro, protegendo os corruptos de estimação. Certo. E volta e meia, seu nome aparece aí como ventilado para a Prefeitura de Cuiabá. Daqui 2 anos, a gente pode esperar uma avaliação sua para isso ou não? A meta é cumprir o mandato de deputado Olha, estadual. é muito cedo, né? Hoje é dia, se não me engano, dia 8, 9 hoje. Nós tomamos posse tem 7 dias como deputado. Nós temos um compromisso gigante com o estado de Mato Grosso, não apenas com Cuiabá, um compromisso gigante, especialmente com o Extremo Norte também. Eu já recebi, inclusive, uma convocação, um pedido do nosso partido para que nós nos posicionássemos candidato a prefeito. Eu acredito que antes de qualquer pré-candidatura tem que ter trabalho, tem que ter entrega e tem que ter a aprovação popular. Uma coisa eu tenho certeza, e isso eu farei com muito afinco dentro da nossa cidade, é continuar trabalhando por Cuiabá e lutando para que em 2024, aquele grupo que trabalhou na oposição ao Emanuel Pinheiro, aquele grupo que por muito pouco não elegeu a Bílio Velaton, prefeito e vice-prefeito respectivamente, esse grupo precisa ter, a população quer que tenha, e aí eu posso dizer que eu ouço isso nas ruas, para que esse grupo tenha um candidato a prefeito. O Abílio teve 40 mil votos, mais de 40 mil votos em Cuiabá, o Velaton teve mais de 17 mil votos, ambos candidatos a deputado federal. Mas o Diego não descarta totalmente. E o Diego teve 12 mil votos em Cuiabá. Perto de grandes players aí, grandes nomes que existem na política, esse grupo sem a estrutura que esses outros deputados tiveram, sem cargos públicos, sem secretaria, secretários trabalhando para si, nós tivemos uma votação que demonstra que a população tem um carinho todo especial por nós. Agora, quem será esse nome? Nosso nome não está a descartar, logicamente eu não posso dizer isso. Inclusive em conversa que eu já tive com o presidente do partido, também com o vice-governador, eu deixei isso muito claro. O republicano será protagonista, isso eu tenho certeza. Não pode não ser, porque nós temos 3 vereadores na capital. Teremos uma chapa muito forte de vereadores, inclusive já convido você que está acompanhando, se quiser vir para a política, vem para o republicano, me procure, me chame, porque eu preciso de pessoas boas para poder figurar como candidato. E o nosso nome não está descartado, entendeu? Mas com muita parcimônia, com muita responsabilidade, sabendo o compromisso que eu tenho com o estado de Mato Grosso, preciso entregar muito nesses 2 anos para cogitar qualquer outro passo em 2024. Mas o meu desejo hoje qual é? É que desse grupo tenha um candidato. Agora, qual vai ser o nome? Tem vários postos e talvez pode ter até nome que não está dentre esses que eu citei e que pode ser o candidato a prefeito que nós vamos abraçar na nossa cidade. Tá certo, deputado. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de saber se você gostaria de acrescentar alguma coisa, anunciar algum projeto aí que está perto de ser formatado. Primeiro, nós já antecipamos aqui, o nosso primeiro projeto será a PEC da eficiência. Temos também já estudo de algumas frentes de investigação, especialmente a concessionária de serviços públicos, que a gente pretende implementar, seja individualmente, seja por uma comissão parlamentar, colocar-me à disposição da população mato-grossense. O Diego Guimarães é acessível, o gabinete nosso extremamente preparado, capacitado para recebê-la, ouvir a sua demanda, dar solução e falar sim para aquilo que tem como nós resolvermos e falar não para aquilo que infelizmente não compete a um deputado. Porque o pior que existe, eu acho, na política é enrolação. É falar volta amanhã, volta semana que vem, isso dá, isso não dá. A gente quer muito trabalhar em parceria também com a bancada federal para trazer recursos para nossas cidades. Cuiabá precisa muito de atenção e de carinho. Nossa cidade está literalmente abandonada. Hoje parece que nós não temos prefeito. Nossa cidade está literalmente abandonada. Escândalo de corrupção em cima de escândalo de corrupção. Agora fizeram na Câmara Municipal a CPI do poste mijando no cachorro, desculpa o termo, mas estão os vereadores da base do Emanuel Pinheiro querendo investigar
a intervenção que foi determinada pelo desembargador Orlando Perry, que foi conduzida por um procurador do Estado, procurador de carreira, extremamente competente, Dr. Hugo, e que fez em 6 meses o que a gestão Emanuel Pinheiro não deu conta de fazer em 6 dias, aquilo que a gestão Emanuel Pinheiro não deu conta de fazer em 6 anos, que foi levantar qual era o débito real da Secretaria de Saúde, que passa da casa dos 200 milhões de reais. Então isso nos preocupa muito. Então me coloco à disposição, aqueles que puderem, nos acompanhem nas redes sociais, só procurar @Diego Guimarães MT no Facebook, Instagram, YouTube, enfim, todas as redes sociais, e a gente vai estar sempre à disposição e agradecer ao RDTV por essa oportunidade. Obrigada pela presença. Você acompanhou então a entrevista com o deputado estadual de primeiro mandato, Diego Guimarães, que falou aqui sobre vários temas, sobre projetos, articulações e como vai se posicionar em algumas comissões que estão sendo formadas na Assembleia Legislativa. Você confere essa e outras entrevistas no nosso portal, no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.